conosco, amém? Glória a Deus. Salmos 137, eu peço para os irmãos que botem aí Salmos 137. O título é Lembranças Amargas. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Amém? Estamos aqui diante de um salmo que nós sabemos que o povo ele estava vivendo momentos, conturbados, momentos de imoralidade. O povo não queria saber de Deus, o povo havia abandonado a Deus, e Deus então ele envia um cativeiro ao povo, E o povo fica 70 anos escravo, 70 anos cativo em terra estranha, Eles são lançados fora de sua terra. Deus ele havia enviado profetas para avisar que o povo se arrependesse, que se voltassem para ele, se arrependesse dos seus maus. Mas foram anos profetas anunciando, falando, e o povo não se arrependeu. Então Deus trouxe o castigo. Deus trouxe o cativeiro para o povo. Só que aqui nesse versículo, nesse salmo, nós vemos aqui o povo, nós vemos aqui alguns dos exilados, um pouco os cativos, ele agora trazendo à memória, eles lembrando do que eles passaram. Porque esses salmos aqui, esse salmo 137, eles já estavam libertos. Mas a memória deles ainda continuava no cativeiro que eles haviam passado. Então eles ainda traziam lembranças do que eles tinham vivido, do que eles tinham passado. E muitas das vezes, querido, nós estamos assim, dessa forma, como esse povo, livre daquilo que passamos, mas a nossa mente ainda está cativa. As nossas lembranças, a nossa memória ainda está lá naquilo que nós passamos. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero trazer 3 lições nessa noite sobre a nossa memória. E a primeira coisa que eu quero falar é que a nossa memória, ela pode abrir feridas. Nós vemos aqui o povo do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos eles se lembrando às margens do rio da Babilônia. Então eles se lembrando que quando eles estavam às margens do rio, eles se assentavam e lá eles choravam, Lembrando-nos de Sião, lembrando da cidade, lembrando da onde eles foram tirados, lembrando da onde eles nasceram, lembrando da terra que um dia foi deles e que hoje já não tinha mais. E eles trouxeram aquilo à lembrança. E eles disseram que eles penduraram as suas harpas, Eles deixaram de louvar, deixaram de orar, Eles já não faziam mais, deixaram de entoar canções, porque eles falaram, como iremos fazer isso em terra estranha? De repente você que me ouve nesta hora, você está desta forma. A sua memória, ela tem trago as suas lembranças, ela tem trago coisas feridas que você passou dentro de você e tem te impedido de adorar o Senhor. Tem te impedido de louvar ao Senhor, de engrandecer ao nome do Senhor. A memória, ela pode abrir feridas. Havia passado um tempo, havia passado o tempo de cativeiro, mas a memória deles continuavam cativa. Querido, eu quero te dizer nessa madrugada que existe Jesus, que ele pode curar as suas feridas. Ele pode curar a ferida que existe das suas lembranças, as memórias que você traz do seu passado, coisas que te feriram e que hoje dói dentro de você. E que isso tem te afastado de muitas coisas. Como eles disseram, olha, nós penduramos, as nossas harpas estavam
pendurada nos salgueiros. Sabemos que os salgueiros é uma árvore enorme de quase 3 metros que dava à beira do rio. Era ali que dava os salgueiros. Então estava pendurado bem alto, quer dizer, estavam esquecidos, porque eles achavam que em terras estranhas eles não conseguiriam cantar. Porque eles falaram, os nossos opressores pedíamos que fosse alegre. Os nossos opressores pediam canções, entoavam canções. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, oprimidos por pessoas, oprimidos em nossas memórias, oprimidos em nossos pensamentos, oprimidos por fatos que têm acontecido hoje. Se você estiver dessa forma, como aquele povo que havia saído do exílio, mas a sua mente ainda continuava cativa, existe um nesta madrugada, existe Jesus, que ele pode curar a sua mente, ele pode te libertar. Em Salmos 147, no versículo 2 e 3, diz que o Senhor edifica Jerusalém e congrega dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhe pensa a ferida. O Senhor é que sara os corações entristecidos, os corações que passaram por grandes lutas e perdas, mas Deus, ele pode restaurar a sua mente nesta madrugada. Deus pode restaurar o teu coração. Deus pode restaurar aquilo por causa das suas lembranças, por causa de coisas passadas que você passou, hoje te feriu, e a sua mente, a sua memória, ela só lembra de feridas. Porque era assim que o povo estava, eles estavam livres, mas com pensamentos feridos, memórias feridas, era o que eles traziam na mente dele, o que eles haviam passado. E a segunda coisa, a memória, ela pode construir o caráter. No versículo 5 e 6 do Salmo 137 diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Só lá eles começam a fazer promessas. E ele diz, ó Senhor, eu nunca vou me esquecer de ti, Jerusalém. Eles começam a amar a pátria deles. Eles começam a dizer, Senhor, se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha mão se apegue, né? Se a minha mão se resseque, a minha mão direita. Ali eles estavam dizendo, eles perderam tudo. Querido, muitas das vezes nós temos tanta coisa, temos uma família abençoada, temos um emprego bom, temos pessoas ao nosso redor, né, que nos amam, que querem o nosso bem, mas tem vezes que nós precisamos perder para valorizar aquilo que nós tínhamos. Eles tinham o melhor, porque eles tinham o melhor de tudo que eles tinham é o Deus que os escolheu. Eles abandonaram a Deus. Amor à pátria deles, eles já não tinham mais, porque eles não respeitavam. Mas só que quando eles perderam tudo isso, eles começaram a valorizar. Aí que eles foram começar a entender o valor que tinha, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Será que nós temos dado o devido valor a tudo que o Senhor nos concedeu? Nossa terra, nosso lar, nossos filhos, nossa família. Querido, não espere perder. Não espere perder para você valorizar tudo que o Senhor te entregou. Deus tinha prometido uma terra abençoada. Deus deu famílias, Deus deu projetos. E Deus te deu grandes coisas também nessa madrugada. Você, a sua família pode estar passando por tribulação, mas a sua família é de Deus. Você pode estar passando por algo, você pode ter perdido o seu emprego, mas Deus está no controle de tudo ainda nesta noite. Nada saiu do controle de Deus. Então a memória, ela pode construir o seu caráter. Ela pode construir tanto para o mal quanto para o bem. Ela pode te endireitar, como eles foram valorizar depois que eles perderam. É importante nós aprendermos lições e desenvolver um caráter piedoso. Querido, valorize aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Valorize a sua terra, valorize a sua nação, valorize a sua família, valorize os seus filhos nesta madrugada. E terceiro, eles perderam. A memória pode estimular a fé. No versículo 7 e 9, nós vemos eles falando contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, por diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos,
filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós, quando olhamos esses versículos e nós dizemos, nossa, mas eles estão desejando o mal. Nossa, mas eles estão desejando, e nós sabemos que a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue. Mas nós sabemos que aqui, quando eles estão dizendo, eles estão lembrando do que eles passaram. Quando a escravidão chega para eles, quando o exílio chega para eles, e o rei Nabucodonosor leva cativo todos os povos, o que acontece? Uma parte deles, eles quando vão como escravo, querido, os jovens, eles eram mortos, as mulheres, elas eram estupradas, os bebês, as crianças, elas eram mortas e esmagadas. Era tamanha crueldade o que o povo fazia com eles. Quando eles citam aqui a parte de Edom, é porque os outros povos, quando viam o que eles estavam passando, eles zombavam, eles riam. Eu não sei o que você passou, o que você tem passado, mas lembra-te de uma coisa: peça ao Senhor que cure a sua mente, que cure as suas lembranças, porque a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Deus levou o povo cativo, mas Deus também deu um tempo determinado para o fim daquilo. Porque a Babilônia foi um instrumento escolhido por Deus para disciplinar o povo. O que você pode estar passando nesta madrugada pode ser um instrumento de Deus na sua vida. Muitas das vezes Deus só está nos consertando. E muitas das vezes tem algo que você passou, mas através disso, Deus ele quer consertar a sua vida. Deus ele quer ajustar aquilo que está errado, aquilo que está doente. Assim como este povo, eles tinham lembranças amargas, eles tinham feridas dentro deles. Mas o Senhor é aquele que restaura. Assim como Deus ele deu um tempo determinado, Deus diz, vamos ficar 70 anos em terra estrangeira, 70 anos fora da sua terra, 70 anos cativo. Chega ao ponto da palavra dizer que aqueles que morreram pela espada foram muito felizes, porque alguns morreram de fome, os idosos eram espancados, havia tamanha crueldade naquela época. Mas Deus também ele tinha um fim para aquelas terras. Deus tinha um fim para a Babilônia, Deus tinha um fim para Edom. Deus tem um fim para aqueles que desejam o seu mal. Deus tem um fim para o diabo nesta noite, porque o tempo dele, ele sabe o que o espera. Então, querido, não tema o diabo, não tema as armadilhas do mal, mas somente fique firme nesta noite. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Ponha na tua memória coisas boas. Tire as lembranças amargas do passado. Aquilo que te aprisiona, aquilo que te prende. Aquela memória que nesta hora você já não tem mais força para mais nada, porque aquilo tenta te tomar e te aprisionar. Tem memórias que ela vem, que elas se tornam como um muro à nossa frente, e nós não conseguimos dar um passo. Clame ao Senhor nesta madrugada. Peça ao Senhor que te liberte das suas memórias amargas, das lembranças que te destroem. Porque grandes coisas o Senhor ele vai fazer na sua vida. Assim como Deus ele tinha um tempo determinado para o povo de Israel. Isso que você passa, o que você passou, Deus também tem um tempo determinado. Porque a palavra dele diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar e de sorrir. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de falar e tempo de calar. Então há um tempo para todas as coisas. E na minha Deus tem um tempo determinado para tudo. Assim como Deus ele tinha um fim, ele tinha um propósito para o povo de Babilônia, porque Deus diz, olha, aqueles que te levaram cativo, aqueles também que te oprimiram, Deus tinha um castigo também para eles. Deus iria destruir a vida deles. Não é diferente na minha e na sua vida. Só que a nossa luta, eu não luto contra o meu esposo, eu não luto contra o meu filho, eu luto contra o que o usa. Eu luto contra o que usa o mundo, nós lutamos contra o diabo. E Deus tem um tempo também determinado para ele. Deus tem um fim determinado também para o diabo. Então creia, as suas lembranças, aquilo que te traz desespero, só de lembrar, só de falar,
peça a Deus nesta madrugada, porque Deus, Ele quer curar as suas feridas. Deus, Ele quer curar as lembranças que te trazem dor. Deus, nessa madrugada, Ele quer curar as memórias que te paralisam, que te fazem parar, queridos, nesta noite. Deus quer curar a sua vida. Deus quer curar a sua família. Não faça como o povo de Israel fez. Eles esperaram perder para eles valorizarem aquilo que eles tinham. Só quando eles perderam a terra que eles ganharam, quando eles perderam aos seus familiares, é que eles foram chorar e se lamentar por aquilo que haviam perdido. Eu não sei o que você perdeu nesta noite. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei por que você tem chorado, mas aqui existe um Deus que quer te dar cura nesta madrugada. Existe um Deus que quer trazer de volta aquilo que para você está perdido. E Deus quer trazer para você nesta noite. Então, querido, volte à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá paz. Traga à sua memória o seu Jesus, o seu Senhor. Ele quer trazer cura à sua mente nesta madrugada. Creia, grandes coisas o Senhor irá fazer por você, querido.